Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Ao longo desta temporada, estamos estudando o tema da aliança. E no programa de hoje, vamos chegar ao pé do Monte Sinai, onde Deus fez um pacto com Israel, estabelecendo ali uma nação. Quais são os elementos dessa aliança? Esta é uma aliança de graça também? Esse e outros assuntos nós vamos trabalhar ao longo desse programa, do programa Lições da Bíblia, que está começando agora. Muito bem, meus amigos, voltamos ao nosso estudo aqui. Ao longo dessa temporada inteira estamos estudando sobre o tema da aliança. E o tema da aliança, conforme já dissemos em outros programas, em outros momentos aqui, é um retrato assim do plano da salvação. E quando a gente vai olhando Deus fazer aliança com seus filhos ao longo da Bíblia, vamos percebendo as nuances da graça também interagindo em nossa vida e percebemos os reflexos disso também no nosso relacionamento com Deus. No programa de hoje, nós vamos trabalhar um ponto, acho que é muito importante para a gente compreender a aliança, que é quando Deus fez essa aliança com o seu povo no Monte Sinai, ali, inaugurando uma nação sacerdotal, né? E aquela aliança tem elementos, assim, os mais variados possíveis que nós vamos trabalhar juntos aqui. Então, eu vou apresentar mais uma vez a minha equipe aqui, meus amigos queridos que estão ajudando a gente a entender esse tema maravilhoso. Estamos aqui com o pastor André Vasconcelos. Grande pastor André, seja bem-vindo mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, pastor Vinícius. Legal. Pastor Reinaldo Siqueira, seja bem-vindo mais uma vez para esse programa. Obrigado, uma alegria estar aqui e continuar no estudo da Palavra de Deus. É isso aí. E o pastor Boger, bom ter você com a gente mais uma vez, meu amigo. Uma alegria estar com vocês e também com todos os nossos amigos e professores desse guia de estudo aí em nosso Brasil e outros lugares mais também. Exatamente. Pastor Boger, agora é hora da gente parar para pedir a presença de Deus, para iluminar a nossa mente, para compreender esse tema aqui. Por favor, ora para a gente. Vamos orar. Querido Pai, nosso bondoso Deus, muito obrigado por estarmos juntos com a sua palavra em mãos para meditar, aprender, aprofundar e viver tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado para a nossa felicidade aqui e também para a nossa caminhada rumo à eternidade. Pedimos Tua bênção, Tua presença, o Teu Espírito em cada um aqui, em todos os amigos que nos ouvem, nos assistem nesse momento, por Jesus. Amém. Amém. Amigos, vocês sabem que Deus é um artista das palavras também. E o texto sagrado, ele é um registro desse gênio artístico divino que vai expressando seu amor e seu relacionamento com seu povo por meio de figuras de linguagem belíssimas. O verso para memorizar, o texto base, por exemplo, do nosso guia de estudos nessa semana, está em Êxodo capítulo 19, versículo 4, bem no contexto da aliança no Sinai, ali na introdução dessa aliança, e o texto diz o seguinte: vocês viram, isso é Deus dizendo, né? Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Olha, se nós formos analisar assim esse verso, palavra por palavra ou sentença por sentença, a gente vai tirar coisas muito, muito especiais aqui. Por exemplo, vocês viram o que fiz aos egípcios? Aqui Deus está propondo uma comparação, ou mesmo aguçando a memória deles, né? O que Deus já havia feito no Egito? Depois de um longo tempo que o povo havia ficado ali como escravos, Deus foi lá com mão poderosa e tirou eles do Egito. Pragas. Depois abriu o Mar Vermelho e humilhou o exército faraônico, inclusive o faraó, mostrando quem é que está no controle da história. Isso foi o que Deus fez aos egípcios. Mas fez isso por quê? Para tirar seu povo da escravidão e levá-los para aquele momento especial que seria o momento de aliança. E aqui entra essa metáfora do amor divino, que eu acho belíssima. Como levei vocês sobre asas de águias, e os trouxe para perto de mim. Duas coisas aqui,
asas de águia. Então, vai na natureza e vai tirar uma imagem para a gente pensar, né? E depois para trazer para perto de mim. Eu quero ter vocês aqui perto. Pastor Siqueira, vamos tentar trabalhar um pouquinho mais esses elementos, especialmente essa metáfora bonita que é trabalhada aqui no texto bíblico, para a gente entender um pouquinho dessa introdução à aliança no Sinai. É interessante essa imagem, não é? Que mostra o cuidado de Deus e a ação de Deus a favor, né? Como a asa vai proteger e vai ensinar os seus pintainhos, né, os seus filhotes, a voar, a protegê-los. Quando eles não estão capazes ainda, ela vai segurando. Quer dizer, Israel saiu sendo carregado por Deus. Não é Deus falando assim, Deus foi levando o povo, protegendo e guardando, né? Essa imagem aparece bastante aqui, e no nosso guia diz que ali, junto com essa imagem aparece também a imagem do pai que carrega o filho. Então, como um pai leva o seu filho, eu também transportei e levei você. O pai que carrega o filho, que transporta seu filhinho, sua filhinha, né, que é pequenininho ainda, que vai ensinar a andar, mas adiante diz, eu até ensinei você a andar. Não é? Então, esse cuidado da mãe águia, não é? E sabe, mãe, em qualquer animal, mãe é... Mãe é mãe, né? Mexe. Mexe com o meu filhote para você ver. Não é? Deus falando assim, mexe com o meu filhote para você ver. Não é? E depois aquele pai que carrega, que cuida, não é? Que está ali protegendo, mas levando o seu filhinho. Então, são imagens maravilhosas desse relacionamento de Deus com o seu povo de Israel, que é o símbolo do que Deus queria que todo mundo aprendesse acerca dele, o mundo todo, né? É interessante que muita gente tem preconceito com a aliança no Sinai, às vezes rotula da aliança da lei e faz uma oposição da aliança do Sinai com a aliança da graça, da nova aliança, né? Que é um erro, naturalmente, mas se as pessoas lerem o texto da aliança, e esse texto que nós acabamos de ler está nesse contexto, me parece que já de início ali a gente já percebe o erro de ver, não é, pastor André, essa ideia de legalismo num texto que expressa o cuidado de Deus, como o pastor Siqueira estava mencionando. Essas metáforas, essas imagens literárias aludem à ideia de graça. Então, ainda nessa mesma imagem da águia, Deuteronômio 32, verso 11, que é o Cântico de Moisés, diz assim, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Então, reforça ainda mais essa ideia de que a águia é um animal, né, que é conhecido por seu instinto materno extremamente protetivo. Então, a ideia de que Deus está sobre a sua ninhada, está ali voando, cuidando de seu povo. E a imagem do pai é muito utilizada nas Escrituras, né? Por exemplo, Oséias, capítulo 11, verso 1, vai dizer também, do Egito tirei o meu filho. Então, Deus cuidando, né, como um pai cuida do seu filho. Então, essas duas imagens, elas ressaltam, destacam a graça de Deus. Veja, o que um filho faz para ser levado de um lado para o outro? O filho não faz nada. Ele depende do pai. Ele chora. E o filhotinho aí, né, a águia, o que ele pode fazer? O que ele pode fazer sozinho? Não, ele depende da mãe, depende dos pais. Depende da mãe para ser alimentado, né? Protegido, para aprender a voar. Exatamente. Interessante que a águia, ela tem um destaque na natureza, porque ela acaba impulsionando, incentivando, ela acaba empurrando até o filhote para voar. Os filhos, eles existem para a gente prepará-los para a vida, né? Então aqui nós temos, é interessante, não é só uma dependência, mas é também um incentivo para a vida e para também ter uma autonomia, né? Então isso é interessante. Opa, o pastor Boca pegou um ponto assim bastante interessante, porque a gente concentrou aqui na questão do cuidado, que é uma nuance realmente, mas tem esse outro lado, né? De que é um cuidado para preparar, né? Um cuidado para dar condições para que essa pessoa no futuro possa também... Não seria andar com as próprias pernas, porque de Deus a gente nunca independe, né? Não. Mas para alcançar uma autonomia. Essa palavra autonomia é interessante com o propósito eterno de Deus com a aliança, que é tornar a lei própria do ser humano, internalizada no coração. Mas, até que esse momento chegasse, Deus precisava conduzir, como um pai pega na mão do filhinho, né? E atravessa a rua com ele, como a águia cuida do seu filhotinho. Mas um dia o filhotinho tem que crescer para voar, não é?
Isso se aplica para Clara também, ou não? Ele está me se referindo aqui à minha filhinha Ana Clara, que a gente cuida com amor, né? Mas para sempre estar junto do papai, né? Nesse caso, não tem autonomia. A gente está orando por isso, né? Deus vai trabalhando no coração, né? Mas, na verdade, você vê como pais, né? Se sua filha, Clarinha, por exemplo, ficasse, que idade que ela tem agora? 8 anos. Se ela ficar só com 8 anos, o ano que vem ela não passar para 9, não passar para 10, se ela não virar uma mocinha quando ela tiver 12, 13 anos, você vai começar a se preocupar. É verdade, Por quê? Porque ela atrofiou. é verdade. E se ela começar a diminuir, você vai sofrer. Você vai ficar feliz quando vê que a Clara vai tornar-se uma moça, É verdade. vai ser uma mulher temente a Deus, vai ter uma vida feliz. Assim é Deus, ele não deixa de amar, ele vai ver, eu quero que esse meu filho, minha filha cresça para chegar à plenitude, que é refletir a imagem de Deus na vida dele e na vida dela. Exatamente. E aí você vai ficar feliz, diz, puxa vida, minha filha está feliz. E você vai ver, né, como filha é algo especial, porque é melhor... Aquela conversa nossa de bastidores Ah, aqui me deu bastante... sim. O pastor Siqueira estava dizendo que a filha, na mentalidade bíblica... Não, né? na Bíblia, segundo a Bíblia, o varão vai deixar seu pai e sua mãe se unir à sua mulher e ser uma só carne. Mas na Bíblia só existe isso para o varão, para o homem. Não fala, e a filha vai deixar. A filha nunca deixa. Amém. A filha sempre segue. Louvado. Tá vendo, minha filha? Você está assistindo, hein? A filha está sempre com o papai. Agora, tem uma expressão também que é interessante, anões espirituais. Olha aí. Tem gente que não cresce, que, como o pastor disse, tem um problema. Tem gente que chegou até uma estatura espiritual de conhecimento e por falta de busca. Sabe que às vezes a gente tem que cuidar porque a falta da busca também é um fator negativo no crescimento espiritual. Tem que buscar. Então, nós não podemos ser anões espirituais. Temos que crescer em todo esse conhecimento e aquilo que Deus nos coloca. Você sabe né? que o Espírito realmente está conduzindo essa conversa, porque é o momento que eu reservei para apresentar isso daqui, ó. Quem lê esse material, quem acompanha esse material, não só adquire, mas tem o material, estuda o material, não tem como ficar não espiritual, porque aqui Deus vai nutrindo, como a águia vai dando alimento diário para o seu filhotinho, aqui Deus também vai conduzindo o seu povo, por meio da sua palavra. Então, se você quer conhecer um pouco mais o nosso guia de estudos, que nós chamamos, cujo título é Lições, ou Lição da Escola Sabatina, você vai entrar no site da Casa Publicadora Brasileira, a nossa editora, o site está aparecendo aí na sua tela, você que nos acompanha pela TV e pelo web, cpb.com.br, e você que está pelo rádio, eu vou repetir para você, cpb, de Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Meus amigos, vamos continuar porque tem coisa bonita aqui nessas metáforas de amor de Deus, né, Pastor Burger? Não dá para ser anão espiritual, a gente precisa continuar crescendo e se desenvolvendo na vida, e a gente estava falando agora exatamente isso, né? Que o estudo da Bíblia é um caminho para isso, é uma maneira que Deus utiliza para conduzir o seu povo no caminho e no crescimento e no desenvolvimento espiritual, né? Tem um texto aqui que o nosso guia menciona, Jeremias 31, muito conhecido e muito lindo. Jeremias 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Agora olha o verso 4, falando desse crescimento. Ainda te edificareis e será edificado. E aí vai o texto, segue colocando aí detalhes. Então veja, Deus, Ele nos atrai e nos edifica. Isso aqui é maravilhoso, é maravilhoso. Agora, o nosso guia tem um texto bem interessante também, que diz assim, o Senhor não é indiferente ao seu povo, e punirá e reprovará todo aquele que o oprima. Ele ouve cada gemido, ouve toda oração, observa os movimentos de todos e aprova ou condena toda ação. Ou seja, não existe lágrima vertida que Deus não perceba. Ele conhece o ser humano mais íntimo do ser. Ele percebe cada detalhe, mas para nos ajudar, para nos orientar. E claro, também não existe nenhuma ação que Ele não perceba. Então, é um Deus presente, é um Deus que está ao lado, é um Deus que está sempre com a gente. Isso aqui realmente nos faz ter uma segurança desse Deus que temos visto aí, que nos protege, nos guarda, que nos ama, que nos atrai e nos edifica. Agora Deus fez isso tudo para com Israel e também para conosco, e Ele faz isso também para nos dar o exemplo, né? Então, o mesmo cuidado protetor que Ele tem conosco, eu imagino, e é claro, que Ele espera que nós também
tenhamos com os outros, não é isso, pastor Siqueira? Existe sempre um princípio bíblico, que é bíblico, não é? Mas ele foi sintetizado na parte da chamada teologia sistemática, não é? Que chama imitatio Dei, imitar a Deus. Quando Deus fala assim, sede santos porque eu sou santo. Quer dizer, vocês devem ser como eu sou. Amar como eu amei, Jesus diz, né? Nesse mandamento. Ame como eu vos amei. Então, imitem ao Senhor. E essa é a direção. Deus, ele dá o exemplo como um pai, dá o exemplo como um líder, dá um exemplo como alguém responsável aqui não é? Para que a gente possa, se nós imitamos a Deus, é aquela questão, diz, a imagem de Deus vai ser reproduzida no ser humano e nós vamos proclamar a todo mundo quem é Deus. E a pessoa, não, eu vejo Deus em você. Porque a bondade de Deus está ali. Você é um pai que para sua filha representa o amor de Deus. Exatamente. Olha que legal, não é? Você é uma mãe que com a sua família representa aquele coração de Deus que diz, olha, pode uma mãe esquecer? Não, eu também não. Mas mesmo se esquecer, eu nunca esqueço. Mas a mãe é geralmente o símbolo maior de amor, não é? Ele é, por exemplo, o Salvador, ele é o Redentor, ele é o amigo, ele é o parente mais próximo que vem, ele mostra os exemplos de como nós devemos ser. E seguindo isto, puxa, quanto bem nós faríamos às pessoas. Então você pode ver que o amor de Deus para nós é uma realidade. E esse amor transborda em nosso coração e alcança outras pessoas. Então, queria que você se sentisse amado, amparado, cuidado, protegido por Deus. Ele quer desenvolver sua vida, quer fazer você prosperar em todos os sentidos da sua vida, mas não é para reter isso em você. Ele está fazendo isso para que você tenha condições também de ser bênção para outras pessoas. Esse era o propósito dele com a nação que ele criou ali no pé do Monte Sinai, com essa aliança linda que nós estamos estudando. E esse é o propósito dele também para você. Cuida de você, para você cuidar de outros. Então, tá gostoso o assunto, né? No próximo bloco a gente continua. O Lições da Bíblia vai dar uma pausa rapidinha, mas eu espero você um minutinho só. Quando a gente olha aqui em Mateus, no capítulo 2, o final do verso aqui 15 diz assim, do Egito chamei meu filho. Aqui é o contexto que Jesus, ele ficou lá preservado por um tempo para poder sair do Egito. Veja, Jesus, ele utiliza as sandálias do povo de Israel. Ele faz todo o percurso que foi mencionado aqui teologicamente e também, literalmente, aquele caminho. Ele sai do Egito, capítulo 2. Muito bem, meus amigos, voltamos para o programa Lições da Bíblia e nessa temporada nós estamos estudando sobre o tema da aliança e nesta semana, a aliança no Sinai. Antes de entrarmos propriamente dito na aliança do Sinai, nós vimos as imagens belíssimas de amor, as metáforas, as poesias maravilhosas que Deus fez para retratar o sentimento que Ele tem para conosco, como uma águia, como um pai, coisas lindas que Deus usa para nos aguçar a mente e perceber o que Ele de fato sente por nós. Quero apresentar para vocês, mais uma vez, um material que vai ajudar você a entender ainda um pouco melhor a Palavra de Deus, a conhecer com profundidade os mistérios das Escrituras que se tornam claros para aqueles que se abrem para entendê-la com fé. Então está aqui o comentário de Ellen White sobre o nosso guia de estudo. A cada semana nós temos uma sequência de estudos e este comentário aqui vai exatamente na sequência do nosso guia de estudos, ampliando, aumentando e aprofundando aquilo que nós estudamos. Você já sabe, esse é um material editado pela Casa Publicadora Brasileira, a querida Casa Publicadora Brasileira, é a editora que imprime esse e outros materiais. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo, cpb.com.br, está aparecendo aí na sua tela. E para você que nos acompanha pelo rádio, eu repito para você, CPB, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Muito bom, gente. No bloco anterior, nós nos concentramos nas metáforas de amor de Deus, desse grande artista das palavras que é Deus, e palavras que se transformam de fato em ações de amor. Agora vamos chegar no momento da aliança, que nós estamos, se você quiser acompanhar em casa também, em Êxodo capítulo 19 e Êxodo capítulo 20, que é o momento em que essa aliança de fato ela é iniciada com o povo de Israel ali. Há todo um ritual, não é, pastor Siqueira, assim, um padrão
de salvação que a aliança do Sinai nos ajuda a perceber. Então, seria bom a gente dar uma olhadinha como isso foi acontecendo ali e daria a gente tirar algumas lições também para o relacionamento de Deus conosco, né? Sem dúvida, acho que nós entramos agora num tema que tem muita coisa para a gente aprofundar, para estudar, conhecer. Lembra que em um dos momentos que nós iniciamos o nosso estudo, creio que foi no nosso segundo estudo, a gente deu uma geral em todas as alianças, a gente mencionou aqui, creio que eu também tinha a oportunidade de mencionar, que a aliança do Sinai é um dos momentos de maior revelação de Deus na história da humanidade. Até então não tinha tido nenhum momento com tanta luz sendo derramada. E maior do que ele, somente quando Cristo se torna homem e vive entre nós, e toda a história do Novo Testamento. Não é? Quando ele vem nos revelar o Pai. Então, antes de Cristo, o maior momento de revelação divina é aqui, Sinai. E isso é interessante, porque muita gente tem, às vezes, uma perspectiva negativa do Sinai, achando, não, aquilo é algo negativo, aquilo não é bom, etc. Olha só, esse padrão da salvação. Diz aqui, no nosso próprio estudo, diz que todas aqui, falando sobre Noé, sobre Abraão, e ele fala assim, todos eles falavam sobre a ciência da salvação, certo? Diz aqui o parágrafo, diz, mas o Êxodo, especialmente, apresenta o padrão básico. Quer dizer, nunca antes foi apresentado o plano da salvação deste modo. E como nós podemos compreender isso? Eu gostaria, por exemplo, que nós pudéssemos só pensar na sequência da história do Êxodo. Posso fazer uma pausa rapidamente, só para dizer uma coisa que é muito importante para você depois seguir no raciocínio. Talvez seja por isso que exista esse preconceito contra o Sinai. Exatamente por ele ser um padrão da salvação. Parece que o inimigo trabalhou aí na mente das pessoas para desviar a atenção das pessoas desse texto, para que as pessoas não entendam com profundidade o que é o plano da salvação que está revelado ali. Eu creio que sim, creio que provavelmente há muita verdade, né, nessa perspectiva. Mas veja só o Êxodo. Quando nós olhamos a história do Êxodo, nós vemos um paradigma da salvação. Deus irá salvar todo o ser humano do modo como salvou Israel. Como assim? Pastor Siqueira, o que você quer falar, Reinaldo? Né? Diz assim, pense bem na sequência. Primeira coisa, a história do Êxodo começa com a situação da escravidão. Israel é escravo no Egito. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós aprendemos que a situação básica do ser humano é a escravidão. Nós todos somos vendidos à escravidão do pecado. Certo? Então está ali. Esse é o estado do ser humano. Nós estamos perdidos, vendidos à escravidão do pecado. Agora, qual que é a solução para a escravidão? A solução para a escravidão na história do Êxodo é a Páscoa, o Cordeiro Pascal. Você vê? Na sequência diz, aquele que pegar o cordeiro, botar o seu sangue nos umbrais da porta, comer da sua carne, este será salvo. Lembrando, pastor Siqueira, que o Cordeiro Pascal, ele simbolizava o cordeiro que morreria depois no lugar do pecador. Então, e outra, ali na história do Êxodo, onde havia o cordeiro, o sacrifício do cordeiro, não haveria morte do primogênito dentro daquela casa. Exatamente. Então você vê, por isso diz, Cristo é a nossa Páscoa. Exato. Quando João viu Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio Jesus diz, e se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, a solução para a escravidão é Páscoa. Aí você se torna um ser livre. Agora, quando você se torna um ser livre, Deus dirige o povo de Israel ao Monte Sinai para dar a sua lei e entrar em aliança com ele. Na verdade, entrar na aliança, e parte da aliança é a lei, que é a orientação de Deus. Mas notem que a lei vem para quem já está salvo, não para que alguém se salve. Então, você foi salvo, você aceitou o Cordeiro, então agora venha. Aceite, faz uma aliança comigo. Eu serei o teu Deus e você será meu povo. Que orientações? Olha, eu quero que você viva bem, que você faça aquilo que é justo. Ele dá a sua lei, para o seu bem, para o seu próprio. Diz, e se você entrar em aliança comigo, eu irei te guiar. Depois que a pessoa entre em aliança com Deus, aí Deus vai guiar o povo, coluna de fumaça de dia, coluna de fogo de noite, através do deserto até a terra prometida. Deus cuida, Deus dá o maná, Deus protege contra o mal. Isso é a proteção de Deus. Eu vou te dirigir, eu vou cuidar de você. E este é o processo de salvação. Pecado, Páscoa, aliança com Deus, onde nós aprendemos a sua lei,
orientação e guia divina até chegarmos um dia ao lar eterno, que é a nossa Canaã celestial. Todo mundo é salvo assim. Todo mundo é salvo assim. Não existe ninguém na face da terra que não é salvo nos passos do Êxodo. Hein? Este é o plano da salvação simbolizado na história de Israel, para que nós pudéssemos compreender. Quando fala Cristo é a nossa Páscoa, nós estamos a caminho, peregrinando em direção ao lar celestial. Não é? Deus quer uma aliança conosco. Só entendemos isso porque Deus colocou isso na história, para que o ser humano compreendesse essas realidades espirituais. Olha, eu vou aproveitar e vou apresentar um material aqui para os nossos telespectadores, também aqueles que acompanham a gente nas redes sociais e no rádio, que é um material que eu acho que eu pecaria se não apresentasse, porque é uma bênção para a igreja, esse lançamento da Casa Publicadora Brasileira, que é o DNA das Alianças. Aqui o autor fez um estudo profundo e fácil, ele fez um estudo profundo e fácil para os leitores entenderem o tema da aliança. E ele se concentra especialmente no tema da aliança do Sinai, que foi tão bem explicado aqui agora pelo pastor Reinaldo Siqueira. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse material, você já sabe, cpb.com.br, esse é um lançamento exclusivo para você, o DNA das Alianças. Esse material vai abençoar sua vida. Pastor Burger, pegando esse gancho aqui do pastor Siqueira, que apresentou assim, o padrão da salvação, eu estava mencionando anteriormente que existe um preconceito com o Sinai e com a lei. As pessoas fazem essa separação tola, né? Entre lei e salvação, fé e obras, justificação e santificação, como se essas coisas ficassem isoladas em compartimentos, mas elas não fossem integradas, né? E quem faz isso, ou quem tem esse preconceito em relação à lei, é porque não estudou o tema da aliança devidamente. E talvez porque também tenha lido os 10 mandamentos, o decálogo, que são as 10 palavras de Deus, né? Sem antes ler o versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo, que é quando os mandamentos ou o decálogo de fato começam. Veja, por exemplo, vamos ler Êxodo 20, versículo 1, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, 2 pontos. Ou seja, as palavras vão vir agora na sequência. E a primeira palavra que ele fala é, versículo 2, Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Bom, as pessoas, em geral, começam lendo o versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Pensa assim, olha, Deus já está me dando ordem. Mas esquece de ler o que vem antes, que diz o que significa essa introdução aqui. Poxa, que emocionante ver esse contexto todo, aquele que o pastor Reinaldo apresentou, esse texto que é muito importante em Êxodo 20, verso 1. Agora, permita fazer aqui um paralelo com Jesus sobre o que foi dito até agora. Quando a gente olha aqui em Mateus, no capítulo 2, o final do verso aqui 15 diz assim, do Egito chamei meu filho. Aqui é o contexto que Jesus, ele ficou lá preservado por um tempo para poder sair do Egito. Veja, Jesus, ele utiliza as sandálias do povo de Israel. Ele faz todo o percurso que foi mencionado aqui teologicamente e também, literalmente, aquele caminho. Ele sai do Egito, capítulo 2, ele passa pelas águas, capítulo 3, ele é batizado. Excelente. Olha, aí você vê o Cordeiro, a salvação, o plano, segunda etapa que o pastor Reinaldo mencionou, lá do Êxodo. E aí, no capítulo 4, ele passa pelo deserto. O povo de Israel, 40 anos, e aqui ele, 40 dias. Um paralelo interessante. E então, no capítulo 5 de Mateus, ele vai até o monte, faz o seu sermão das bem-aventuranças, e aí então ele coloca aqui que ele não veio revogar a lei, mas cumprir a lei. Então, isso aqui é emocionante ver que Jesus ele usa as sandálias do povo de Israel, ele caminha pelo mesmo caminho, só que aonde Israel falhou, ele foi vitorioso para nos dar essa vitória. Então, para mim, isso aqui é muito emocionante ver esse contexto todo e como que a salvação, ela é, na Bíblia, uma harmonia do começo ao fim, dessa única maneira. Que espetáculo esse paralelo que é bíblico, é bonito, né? E a gente vai vendo o paralelo que Jesus cumprindo exatamente, só que conforme você disse, de maneira plena. E isso reforça o que o pastor Siqueira mencionou, que a salvação é por aí. Esse é o padrão da salvação, não existe outro caminho. E o próprio Cristo, que é o Filho de Deus por excelência, porque Israel é apresentado como filho aqui, mas o Filho mesmo é Jesus. E Jesus mantém o mesmo padrão
de salvação que é esboçado ali no Sinai. Bom, eu queria resgatar uma ideia que o pastor Reinaldo havia apresentado da Páscoa, e a Páscoa como um símbolo aí da graça, né, da substituição. Tem um detalhe aqui interessante em Êxodo capítulo 6, verso 6 e 7, tem 4 verbos relacionados aí com, que são ações divinas, né, para com o povo de Israel. Então, primeiro ele tira, depois ele tira das cargas do Egito, né, depois ele livra da servidão, resgata com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento, e depois os toma para ser o seu povo e o seu Deus. Então, você tem, olha essas ações redentivas, né? Tira, livra, resgata e toma para ser o seu povo. Pastor Reinaldo, achei que foi muito feliz a fala do pastor Reinaldo aqui, comparar com a Páscoa, né? Mostrar que antes de entregar a lei, Deus oferece a Páscoa. E, inclusive, até uma curiosidade, né, que até hoje, na cerimônia de Páscoa, quando os judeus celebram a Páscoa, eles separam 4 taças de vinho para representar cada uma dessas ações divinas. Então, eles celebram, ainda no ritual de Páscoa, essas ações redentivas de Deus. Então, mesmo no judaísmo moderno, ainda se exalta essa questão da graça divina, que liberta, que tira da escravidão para depois entregar a lei. Porque a Páscoa foi dada no 14º dia do primeiro mês. E a lei foi dada no 3º dia do 3º mês, ou seja, 49 para 50, né, 49 dias depois da saída do povo do Egito. E 50 dias depois da saída do povo do Egito tem outra festa, né, que é a festa do Pentecostes. Então, Deus entrega a lei no que depois passa a ser o Pentecostes. Então, a entrega da lei é celebrada com uma festa, Então, e por exemplo, no Novo Testamento, Atos capítulo 2, é num Pentecostes que o Espírito Santo é derramado para interiorizar a lei de Deus no coração do povo. Então, aqui a gente vê essa relação entre graça e lei. Então, primeiro vem a Páscoa e depois vem o Pentecostes. Lembrando que a Páscoa é o símbolo do sacrifício de Cristo que nos redime do pecado e ele nos salva. E o Pentecostes, ou dádiva da lei, que a festa equivale aí, né? Representa a obra de santificação que Deus faz na vida daqueles que foram salvos. Né? Sim. Interessante que, bom, aqui o pastor André tocou nessa questão do Pentecostes. Na tradição judaica, a festa de Pentecostes está ligada com a aliança no Sinai. E é curioso ver que, porque quando você estuda a tradição, existem vários paralelos que aparecem no livro de Atos, indicando uma compreensão antiga judaica disso. Diz que naquele dia houve terremoto, houve fogo, houve zumbido de trombeta, não é? Manifestação divina sobre o Monte Sinai. Quando você vai no Pentecostes, tem a mesma coisa. Deus aparece em fogo, o Espírito Santo aparece Línguas de fogo. em fogo, línguas de fogo ali. Na tradição judaica, diz que Deus escolheu dar a sua lei no deserto e não na terra de Israel, porque o deserto é terra de ninguém. Então, a lei é para todo mundo. Porque se fosse dado na terra de Israel, Israel faria, a lei é só para mim. Não, mas como ela foi dada no deserto, é para todo mundo. Existe também na tradição a ideia de que quando Deus falava, ele falava na língua de todas as nações, não somente no hebraico. Quando Deus falava, os 10 mandamentos eram ouvidos na língua de todas as nações, porque era para todo mundo. E curioso que em Pentecostes os discípulos vão anunciar na língua de todas as nações. E diz lá que para fazer aliança com Deus, os israelitas no Sinai tiveram de se batizar. Sacrificar o cordeirinho, pegar o sangue da aliança e se batizar para entrar na aliança com Deus. E o que acontece lá? Aí é anunciado o sangue do cordeiro, Jesus, que morreu na cruz, e que eu perguntar, que faremos, irmão? Sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Então, e o curioso para encerrar é que o Sinai, na tradição bíblica, é a primeira vez que Deus vai instituir o seu povo como congregação religiosa. Até ali, Deus tinha trabalhado com a família de Abraão, com a família de Noé, mas é a primeira vez que Deus organiza o povo como congregação. Tem? Uma igreja, né? Mas quando o hebraico foi traduzido para o grego, o dia do Sinai é chamado, por exemplo, em Deuteronômio
4, por exemplo, 10, como o dia da congregação. É o dia da igreja. A igreja. E você lembra que Estevão falou que Deus guiou a igreja, a congregação do deserto. Exatamente. Então, é a primeira vez que Deus organiza o seu povo como congregação religiosa e vê essa noção de igreja forte ali. Que coisa bonita é a palavra de Deus. A gente está sendo ricamente abençoado e eu vou falar de novo. A gente está se banqueteando aqui e eu espero que você também esteja se nutrindo. Mas olha, a gente vai dar uma pausa rapidinha, um tempinho para você tomar uma água e daqui a pouco a gente volta, um minutinho só. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e nesse bloco vamos continuar esse estudo poderoso da Palavra de Deus em que estamos estudando a aliança no Sinai. No bloco anterior, nós falamos um pouquinho sobre o padrão da salvação, como todo o processo da salvação está esboçado na aliança no Sinai e como, portanto, nós devemos prestar bastante atenção ali para perceber os reflexos da salvação também em nossa vida. Eu quero apresentar para você, como temos feito aqui, mais uma vez, este material, um comentário especial que foi escrito para enriquecer e adicionar seu conhecimento da Palavra de Deus em relação ao tema do nosso guia de estudos. Eu estou falando do livro Pacto Eterno, escrito especialmente para acompanhar estudantes ansiosos por conhecer mais sobre a Palavra de Deus e o tema da aliança. Se você quiser conhecer mais, você já sabe, esse material é uma obra da Casa Publicadora Brasileira e o site que já está aparecendo na sua tela é cpb.com.br. Eu repito para você, CPB, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Muito bom, meus amigos. Estamos aqui chegando ao terceiro bloco e nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os aspectos da aliança no Sinai. E um texto que é básico aqui para a gente entender essa aliança é Êxodo capítulo 19, os versículos 5 e 6, porque aqui nós estamos vendo a proposta de Deus para a aliança, a condicionalidade dela e aquilo que Deus propõe caso haja adesão da parte dos filhos de Israel. Eu leio o seguinte, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eu quero destacar algumas palavras importantes aqui. Primeiro, o verbo ouvir, né? Então, a aliança, a proposta da aliança de Deus aqui com os filhos de Israel estava baseado numa expectativa divina em relação a uma ação dos filhos de Israel. Deus queria que eles ouvissem. E se eles precisavam ouvir, significa que Deus ia falar. Então, isso aqui é um detalhe, eu acho que bastante interessante, porque ajuda também a pensar que a fé, e Paulo vai dizer isso, né, lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, esse verbo aqui, logo de início, me faz pensar que Deus estava tentando produzir fé no coração daquelas pessoas. E aí a gente já vê o elemento da salvação pela fé, na graça de Deus, já apresentado ou esboçado aqui. Deus queria que eles ouvissem. E eu acrescento ainda uma outra palavra aqui na nossa análise, que é importante, que é um advérbio que está modificando, de alguma maneira, ou interferindo no significado do verbo ouvir. Se ouvirdes diligentemente. Veja que Deus, ele especificou o modo pelo qual eles deveriam ouvir o que ele estava dizendo. Deus sabia que as pessoas, às vezes, ouvem sem prestar atenção, que às vezes entra no ouvido e sai pelo outro. Às vezes tem ruídos na comunicação, então Deus diz o seguinte, olha, eu vou falar coisas muito importantes para vocês, então prestem atenção, ouçam diligentemente, porque se vocês ouvirem, vocês vão ser abençoados. E aí, o que vocês acham desse verso aqui? O que vocês querem acrescentar em relação a essa proposta de Deus para eles ouvirem a palavra dele? A expressão ouvir no contexto da Bíblia hebraica
ela tem uma conotação assim, não somente de escutar, mas de Obedecer. crer, aceitar. Então, é aquele tipo assim, puxa, ele nunca me ouve. Quer dizer, você nunca dá atenção, você nunca fez nada, né? A esposa que pede para você, né? Fala, bem, por favor, faz Você isso. me ouviu, Tira a não? mesa, não é? A gente deixa os pratos lá na mesa, né? Você está me ouvindo? Está me ouvindo. Em Então, geral, a mãe que fala para o filho. A mãe... mas de vez em quando alguns esposos têm que falar para a gente, né? Há umas esposas que têm um espírito maternal. Ah, então, pois Tem é. a expressão com o filho também, já te falei 1000 vezes. Mil né? vezes, você não me ouve, né? Mil Então, vezes. Então, tem essa ideia de escutar, entender, aceitar e colocar em prática na sua vida. Então, se diligentemente ouvir, quer dizer, você vai prestar atenção em mim, você vai aceitar, você vai crer e você vai colocar isso para a sua vida. Lembra que o grande mandamento da lei de Deus é: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as suas... Quer dizer, começa com ouvir. Você ouve, acredita, aceita e vai para a prática, né? Então, ouvir tem toda essa implicação. Não é só escutar, eu já ouvi falar sobre isso. Não é só esse ouvir falar sobre isso. E a própria língua ajuda a gente a perceber essa Atentamente, nuance. né? Exatamente. A língua ajuda a gente a perceber essa nuance, porque aqui diz, ó, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Me parece que os verbos aqui, no original, são cognatos, assim, eles são da mesma família, ouvir e guardar, né? Sim. Então, é como se fosse o seguinte: quem ouve Deus de fato, que ouviu Deus falar, obedece. Porque a comunicação dele é tão clara, e é tão lúcida, e tão lógica, e é tão perfeita, é tão maravilhosa, que quem ouve faz aquilo que está falando. A gente só não obedece a Deus porque a gente não está ouvindo ele falar. É por isso que a gente fecha a Bíblia, vai para as redes sociais, vai para a internet, vai ouvir as séries da televisão, vai ouvir música que não deve. Por isso existe tanta oferta de coisas para tirar a nossa atenção, porque se a gente ouvir Deus falar, pastor Bog, dia a dia, o que vai acontecer? A gente vai ouvir a voz dele e a gente vai ser abençoado, né? Exatamente. Esse ensinamento que a gente percebe aqui é um ato de fé. O nosso guia de estudo, ele vem colocando isso aqui em vários momentos. Eu penso que muitas pessoas não compreendem claramente esse tema dessa justificação pela fé, que acontece em toda a Bíblia. Exatamente. Muitas vezes a gente acaba querendo, da nossa forma, ou nós mesmos, de alguma maneira, queremos ter uma partezinha no plano da salvação, mas não, é crer, ouvir, é pela fé. E quando a gente percebe isso, é impressionante como nós temos aqui um conteúdo claro e nosso próprio guia de estudo, né? A justificação pela fé em Cristo, ela se manifesta de uma forma que vai transformar o caráter. Crendo, ouvindo, isso é uma transformação. E quando a gente olha a Bíblia em Romanos 5, falando sobre esse tema, diz: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está um plano de Deus, um plano claro. E como é que eu faço isso? Aí nós temos 2 capítulos 15 na Bíblia, que eu acho bem interessante. Ezequiel 15, quando Israel falhou. Ele acabou não ouvindo, não prestando atenção no que Deus fala. Aí ele tem uma sentença dura lá. Mas a bênção da Bíblia aqui tem um outro capítulo 15, que é João 15, que é permanecer. Permanecer na videira. Repete essa palavra mais de 10 vezes. Permaneça, permaneça. E quando eu permaneço em Cristo, quando eu permaneço ouvindo a voz de Deus, eu permaneço em aliança, permaneço com essa paz que vem de Cristo. Ainda nessa linha de justificação pela fé, eu acho que é um tema muito importante, pastor Boger. Em Efésios, Paulo diz o seguinte, Efésios capítulo 2, verso 8 e do 8 ao 10. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando eu vou dar estudo bíblico para alguém, eu costumo exemplificar esse conceito de salvação por meio de uma metáfora, a metáfora de um poço. Então, o ser humano é como alguém que caiu no fundo do poço e ele está coberto de lama, a lama do pecado. Ele está ali, ele não consegue sair sozinho. Então, vem alguém ali à boca do poço e fala assim: ó, você quer sair daí? Aí você responde: sim, eu quero sair. Então, essa pessoa, alguém enviada por Deus, aí, joga a corda para você.
mas você tem que exercer a fé, certo? A fé é o meio pelo qual você recebe a graça divina, o dom divino. Mas veja, isso também, aquele homem já está sendo tocado pela atuação de Deus. Então, quando ele pega aquela corda, ele amarra a corda ao redor de si e ele não faz força para sair. A pessoa que está de fora puxa ele para fora do poço. Então, ele precisa ter fé, ele precisa tomar uma decisão, ele precisa exercer o livre-arbítrio dele, ele precisa amarrar a corda, mas ele não faz nada para ser removido do poço. Ele não mereceu ser removido do poço, ele simplesmente pediu ajuda, alguém jogou a corda e foi tirado para fora. Uma vez que ele sai do poço, aquela pessoa fala assim, olha, eu vou te dar roupas novas, né, porque a sua roupa está cheia de lama. Então, ele recebe vestimentas novas e uma orientação. Fique longe do poço. O que essa pessoa vai fazer agora? Ela vai voltar a pular no poço ou ela vai andar agora de forma diferente, mais atenta, para não cair no poço de novo? Então, eu gosto dessa metáfora para ilustrar bem o relacionamento entre fé e obras. Então, a fé é o meio pelo qual nós recebemos a graça divina. Ela não é uma obra meritória. E mesmo o exercício da nossa fé já é o produto da atuação do Espírito Santo, da graça preveniente de Deus, né? O Espírito já vai tocando no nosso coração para que a gente exerça a fé. Então, de nenhuma forma, nós devemos entender a fé como uma obra meritória. Inclusive, quando você mencionou o texto de Efésios, que fala ali que Deus de antemão fez as obras para que andássemos nela. Então, ou seja, a salvação é pela fé, pela graça, a gente anda pela fé e as obras também são frutos que Deus já preparou para a gente. Então, eu tenho que perguntar, Senhor, quais são as obras que o Senhor quer que eu realize? Então, tudo vem de Deus. Não traz mérito, né? É obrigação. obrigação. Sem mim nada podeis fazer, é o que tem o texto de João. Então, isso é maravilhoso. Assim é o processo, claro, da Bíblia, na salvação, em toda a Bíblia, em todas as alianças, e aí que a gente percebe ela se renovando, e aqui também é assim. Parece que o povo de Israel entendeu um pouquinho disso, porque logo na sequência, no versículo 8, Êxodo 19, versículo 8, eles respondem a essa proposta de Deus, né? A proposta é, se vocês me ouvirem diligentemente, guardares a minha aliança, vou fazer de vocês uma nação sacerdotal. E olha o que eles respondem a essa proposta divina no versículo 8. Êxodo 19, versículo 8, você pode acompanhar também com a sua Bíblia aí. Eles disseram, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés foi lá e falou para Deus, ó Deus, eles disseram que entenderam bem, vão fazer o que o Senhor está falando. E aí, pastor Siqueira? Fizeram mesmo? Promessa de político, né? Promessas, né? Esse é o problema, eu vejo nessa situação, que é o problema do ser humano. É interessante ver isso, né? Eu já fiz algumas cerimônias de casamento, que o rapaz ali está apaixonado pela esposa, a esposa apaixonada pelo rapaz, e diz, você vai amá-la até o final da sua vida, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em qualquer momento ele diz, sim, eu vou. E ela diz, sim, eu vou amá-lo também. Vamos, né? E depois de um tempo eu tenho lá correndo atrás desse casalzinho, porque eles estão se separando. Na hora daquele movimento, do clímax, todo mundo está disposto. Mas a vida é perseverança. Exato. Você vai ter de viver junto, enfrentar os problemas, enfrentar a doença, enfrentar a pobreza, enfrentar você, sabe? E naquele momento ali, a pessoa pensa, poxa, eu prometi, mas agora eu não estou afim, sabe? E isso é o problema do ser humano. E que nós vemos aqui, quando Israel está ali, saiu do Egito, passou o mar, cantou, né? O cântico do mar ali, chegou, Deus libertou, chegou no Sinai, viu a glória de Deus, Deus falou, se vocês guardarem os mandamentos, vocês serão meu povo, disse, sim, Senhor, não é? Mas logo depois, quando vem no dia a dia, porque o amor verdadeiro se manifesta no dia a dia, esse é o grande desafio do ser humano. No momento que eles se sentiram sozinhos, depois de ter ouvido a lei de Deus, quando Deus chamou Moisés para dar orientação sobre o santuário, que vai até o capítulo 30 e poucos, né? Você vai ter a história lá de que eles estavam se sentindo sozinhos, assim, ó, Moisés não sabemos o que aconteceu com ele. Hein? Nós queremos Deus conosco, eles queriam Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro. E assim Deus vai estar conosco, olha só a situação. Porque na cultura egípcia, o bezerro de ouro era usado para ser o trono do Deus, de qualquer Deus. Era uma honra para os deuses. Eles foram lá, em vez de pegar a orientação do Sinai, eles foram lá para a cultura egípcia, pegaram um bezerro, fizeram dizendo, agora esse Deus que nos tirou do Egito vai sentar em cima desse bezerro e ele vai estar conosco.
E eles disseram assim, estes são teu Deus que te tirou da terra do Egito. A tentativa de fazer ali acabou numa grande apostasia. Esse é o dilema humano. E por isso Deus pede que nós sejamos humildes diante dele, nos submetamos à sua palavra, porque pelo poder humano a gente só acaba em problemas. Você sabe o que acontece, pastor Siqueira e amigos que também nos acompanham? Eles falaram que iam fazer, mas eles não tinham ouvido ainda o que Deus tinha para dizer. E Deus foi falar isso em Êxodo 20, na sequência que são os 10 mandamentos. E eu acho que eles pensaram, está muito difícil fazer o que ele está falando aqui, é impossível. Na verdade, as expectativas de Deus para nós são grandes demais e são impossíveis para nós. Nós não temos força para fazer aquilo que Deus espera. Nós não somos naturalmente puros, nós não somos naturalmente fiéis, nós temos tendências ruins no nosso coração e temos hábitos que cultivamos que são ruins. Então, se você acha que está diante de impossibilidades para servir a Deus, não se sinta sozinho, nós estamos no mesmo barco. Porém, o mesmo Deus que disse essas palavras, aparentemente impossíveis para nós, Ele está empenhando o poder dEle, o poder que Ele fez, que Ele usou para abrir o Mar Vermelho, para fumegar no Monte Sinai, Ele está usando para abençoar a nossa vida também. Então, você precisa continuar ouvindo a palavra de Deus. Aqui no Lições da Bíblia, nós estudamos a Bíblia, porque você deve se lembrar sempre. Se está na Bíblia, é bom para você.